pena colocar o DIU? Nesse vídeo eu vou falar pra você, lindona, sobre o DIU que eu coloquei, tá? Vou trazer a minha experiência, um pouco da minha experiência pra vocês. Então, lindona, se você gosta de vídeos assim, conversando, papo de amiga mesmo, já deixa o like aqui nesse vídeo. E se você é nova por aqui, lindona, não conhecia aqui o canal, aqui a gente fala de beleza, de saúde, de cabelo, tá? Já se inscreve aqui embaixo e vem fazer parte dessa família de lindonas. Bora lá começar. Gente, lá no Instagram me pediram muito pra fazer esse vídeo, tá? Sempre eu tô falando lá, o meu dia a dia, inclusive eu comento lá, né? Vou deixar aqui na tela pra vocês, é @juliadorma com 2 Os, tá? Depois vai lá me seguir. E aí, muitas meninas, Júlia, faz um vídeo, se vale a pena realmente colocar o DIU, fala pra gente se foi legal, a sua experiência e tudo mais. Futuramente, daqui uns 3, 4 meses, eu volto com outro vídeo falando realmente da minha experiência mais a longo prazo. Agora eu trouxe pra vocês a minha primeira impressão, sabe? Que eu tô sentindo aí do primeiro mês, segundo mês já, né, gente? Então, assim, vou contar pra vocês um pouco da minha experiência. Eu decidi colocar o DIU porque eu estava há 10 anos tomando remédio, então não aguentava mais. Todo mundo falava, né, horrores do remédio, inclusive médicos falavam que não era legal tomar porque tem vários riscos pra saúde, inchaço, indisposição, enfim, um monte de coisas, né? E aí eu comecei a pensar realmente em colocar esse ano mesmo. Por quê, gente? Porque eu comecei a sentir muita retenção. Eu sempre reclamo pra vocês aqui no Instagram, né, de retenção líquida, inchaço, realmente. Eu tava numa dieta certinha, regradinha há muitos meses. E eu sempre tive facilidade para emagrecer, né? Tenho dificuldade de pegar massa magra, gente, que é difícil. Mas emagrecer, até que eu tenho uma certa facilidade. E chegou uma época assim que eu não emagrecia mais. Eu falei, gente, que estranho isso, né? Eu sei que com o passar do tempo a gente vai ficando com o metabolismo mais lento, né? Mas estava muito inchada, gente, todo dia. Principalmente naqueles dias, eu ficava muito inchada. E aí fui falar com a minha médica, né? Pra ela me falar as opções. Ela falou do Mirena, tá? Que inclusive, se você tem plano de saúde, ele cobre. Ela falou também do Cayenne, acho que é assim que se fala, que ele tem um pouquinho de hormônio, né? Mas eu queria realmente sem hormônio pra testar, pra ver realmente se meus treinos iam dar mais resultado, se eu ia ganhar realmente mais massa magra, que muita gente fala que atrapalha no ganho de massa magra, né? Você tomando o anticoncepcional e tal, e tomando muito hormônio, tomando não, né? Usando hormônio através do DIU. O Mirena, gente, muita gente também reclama que fica inchada com ele, indisposta, tudo mais. Mas conversando com o meu médico, ele falou que é mais local ali digamos, os hormônios, eles são aplicados localmente, né? Não é distribuído para o corpo inteiro. Então não tem muito isso, mas as pessoas relatam que ficam inchadas, que não conseguem emagrecer, que ficam indispostas. Então assim, né, gente, eu acredito que vá para a corrente sanguínea, né? Porque querendo ou não tá dentro do seu corpo, né? Enfim, né? Então cada médico fala uma coisa, a gente fica sem saber. O meu endócrino falou que faz diferença sim, né? É legal você tirar totalmente o hormônio do corpo para você ter resultado aí na sua performance, nos seus treinos, na sua qualidade de vida e tudo mais, né, gente? Então, assim, cada médico, dependendo da especialidade, vai falar uma coisa. E aí, a minha médica me apresentou o DIU de prata, que é o que eu coloquei. Tem o de cobre e o de prata. Só que como eu tenho histórico com muito fluxo, na minha adolescência eu passei por um processo bem difícil. Tinha que ir pro posto de saúde tomar aquelas injeções de Buscopan, sabe? Porque eu realmente passava mal de tanta dor. Eu rolava no chão, assim, gente. A dor era insuportável. Mas claro, né, que o ciclo estava começando, não tinha muito ciclo, então era a primeira experiência minha. E aí, eu lembro que quando eu tinha, assim, uns 13 anos, eu comecei a tomar um remedinho, ele era baratinho na época. Acho que era Cicloprimogina o nome, uma coisa assim, gente. Não sei se existe ainda. Mas ele era para regular o ciclo e não tinha grande quantidade de hormônio, sabe? Não era um anticoncepcional, sabe? E aí eu comecei a tomar ele. Quando eu fiquei, né, fase adulta, tudo mais, eu comecei a usar o anticoncepcional mesmo, sabe? Então eu tomo desde quando eu casei, gente, o anticoncepcional. Eu tomo tem 12 anos. Assim, e eu queria pausar um pouco. E então hoje eu vim falar pra vocês se realmente vale a pena ou não. Pra mim, gente, tá valendo a pena demais. Pra mim é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Tá sendo muito bom, uma experiência muito boa. O meu é prata, tá? Então ele é totalmente sem hormônio. E aí vem o medo da gente, né? Eu falei, gente do céu, já tem histórico com muito fluxo, com muita cólica, né? E agora eu vou colocar o de prata. Falam que em comparação com o de cobre, né?
ou cobre com prata, ele é mais, né, mais ameno, né, digamos assim, ele não tem tantos efeitos colaterais. Então, por isso que eu fui nessa aposta, sabe? Pra não ter tanto efeito colateral. Por isso que eu fui no de prata. O plano não cobriu, eu tive que pagar a parte. Foi R$500 do DIU e R$400 pra colocar. A médica cobrou R$400 pra colocar. O total foi R$900. E a consulta eu fiz pelo plano de saúde, sabe? Então, foi assim que eu fiz, desta forma, gente. Pra mim tá valendo a pena demais. Ele dura em média 5 anos, né? E a cada 5 meses, a cada 6 meses, você tem que voltar na médica, fazer uma nova eco, né, pra ver se tá no lugar certinho. Então, daqui 5 meses, 6 meses, eu volto pra ver se tá no lugar. Quando você coloca, você precisa fazer essa eco 15 dias depois, pra ver se ele tá no lugar certinho, bonitinho. E aí foi essa fase aí que eu fiquei um pouco com medo, né, de realmente dar certo, será que tá dando certo, será que não tá dando, tá? O pós, gente, muita gente fala, o DIU dói pra colocar? É complicada a recuperação? Pra mim, gente, eu achei que foi um pouco complicada. Até por isso que eu me impressionei quando veio o meu fluxo, que eu já vou falar pra vocês como que tá a situação aí do fluxo. Mas eu fiquei com medo de doer, né? Porque algumas pessoas falavam que doía, outros falavam que não doía, mas eu falei, gente, eu fiz parto normal, né? Eu fiquei até os últimos 5 minutos ali do parto sem nada de anestesia. Então eu senti toda a dor do parto, fiquei muito tempo com contração, então eu falei, pior que isso não vai ser, né? Enfim, eu fui super feliz, positiva, confiante, fui de Uber sozinha, falei pro James, não, eu vou sozinha, capaz, eu vou colocar o DIU ali, ó, 5 minutos, daqui a pouco eu tô em casa, entendeu? E tá tudo certo. Gente do céu, quando ela faz um beliscão lá no útero, sabe, pra abrir, eu não sei como é que é, acho que ela pinça pra poder abrir, né, o colo do útero e colocar o DIU. Essa hora dói. Pra mim, doeu demais, assim. Tem gente que não sente dor nenhuma, tem médico que aplica com anestesia local, e eu devia ter pedido isso pra minha médica, sabe? Ela não falou nada, não ofereceu, e eu falei, gente, eu não sabia que tinha anestesia, porque depois que eu fui falando com as minhas amigas, que elas falaram, Júlia, você tinha que ter pedido com anestesia, porque pra mim também doeu, horrores e tal. E outras amigas falando que não doeu nada, que foi de boa, só deu um belisquinho ali, pronto. Então, depende de pessoa pra pessoa, sabe, gente? Pra mim, doeu muito, sabe? Uma cólica forte, parecia que tava... parecia que era uma contração mesmo, sabe? De parto. A dor é bem forte. Tanto que eu tenho pressão baixa, minha pressão baixou, eu quase desmaiei lá na mesa. Aí eu fiquei um tempo lá até voltar, fiquei toda branca e tal. Eu senti essa dor na hora que ela colocou o DIU, mas assim, gente, é 5 minutos. Sentiu a dor, colocou o DIU, sabe? Tá pronto, tá no lugar. E eu só fiquei lá meio passando mal até voltar e tal. E eu creio que é por conta da minha pressão baixa também, né? Que se eu furar a orelha, colocar piercing, qualquer coisa que eu sinta dor, uma dor forte, a minha pressão abaixa e eu quase desmaio, entendeu? No parto eu tive esse problema também de ficar desmaiando, passando mal, enfim. Então acredito que seja por isso, por conta da minha pressão baixa, que é 9/6. Mas aí, gente, coloquei, voltei no Uber, gente, suando frio. Falei, gente, o que eu fui fazer? Por que eu fui colocar esse negócio agora? E se eu quiser tirar o ano que vem, agora? Você que sabe, eu falei, pra que passar por essa dor agora, entendeu? Então, assim, saí de lá desta forma. Mas agora, gente, quase 2 meses depois, tô falando pra vocês que realmente valeu muito a pena, foi muito bom. O meu último fluxo foi dia 19, então ele veio quase certinho, ele atrasou assim uns 5 dias o fluxo, e eu tive umas cólicas ali durante o processo da adaptação, eu tive uma semana de cólica, tá? Não consegui treinar na primeira semana, com 15 dias eu voltei treinando bem de levinho, meio fisioterapia, assim, sabe? Pra não forçar muito a pelve. A médica falou que com uma semana eu já tava treinando normal, né? Tendo relação, tudo. E comigo não foi assim, gente. Realmente demorou um pouquinho mais pra adaptar. Tanto que eu pensava que o meu corpo tava expulsando o DIU, porque eu falei, não é possível, né? 15 dias eu ainda tenho cólica. 20 dias quando eu fazia LPF, que é aquela técnica de sugar a barriga, eu sentia, porque você suga todo, né? Você faz um vácuo com a barriga, assim, e joga os órgãos todo lá pra trás. Então, quase 30 dias depois, né, de colocar, eu ainda sentia um pouquinho. Uma fisgadinha, assim, sabe? E aí, beleza, né? Os dias passaram, fiz a eco, deu tudo certinho, continuei sentindo aquela cólicazinha, a médica disse que era normal, e eu segui em frente, nananana.
E aí meu último fluxo veio bem de boa, gente. E aí, lindonas, quando veio o meu fluxo, eu fiquei super feliz, tanto que eu falei, como assim? Já tá vindo e fluxo pouco. Primeiro dia veio bem pouquinho, segundo dia veio um pouco mais intenso, mas menos do que quando eu estava com remédio, com anticoncepcional, tá? Então isso foi um ponto super positivo. No terceiro dia já começou a diminuir o fluxo. Falei, opa, que legal, porque com remédio eu tinha 4 dias de fluxo. Com o DIU eu tô com 3 dias de fluxo. Então, assim, veio na terça, quarta, quinta, sexta-feira já tava acabando o meu ciclo. De noite eu já não tinha ciclo. Então, assim, fiquei bem feliz. Outra coisa que me impressionou é que quando eu fui no banheiro, assim, e vi que tava descendo, eu falei, gente, não tive cólica. Que legal! Sabe quando você tá esperando... tá esperando que vai vir cólica, que vai vir dor e tal, e não veio nada de cólica, e eu fiquei super feliz, porque eu tive cólica quando eu coloquei o DIU. Então eu pensei, naturalmente, pelo menos na primeira vez que descer, eu vou ter cólica, né? Já tava me preparando, sabe? Psicologicamente. Mas não, gente, graças a Deus não tive cólica, a adaptação foi muito boa. Agora, semana que vem o segundo ciclo, então por isso que eu quero fazer um outro vídeo com a minha experiência com o DIU, tá? Pra colocar aí pra vocês mais meses, mais um tempo de experiência, um tempo maior realmente pra eu poder falar, né, com mais propriedade pra vocês. Tá bom? Mas essas são as minhas primeiras impressões. Eu coloquei, gente, tem médico que coloca com você naqueles dias, né? Ou não, né? Depende do médico e tal. A minha médica colocou quando eu tava no primeiro dia do ciclo, porque ela fala que o colo do útero tá aberto e é mais fácil de colocar, você não sente tanta dor. Eu falei, nossa senhora, imagina se tivesse colocado, né? Se tivesse colocado em outro dia, gente, tinha morrido. Então, assim, eu falei, meu Deus, imagina se tivesse colocado em outro dia, né? A dor que não ia ser. Enfim, só uma observação aí. Então, a minha médica colocou naquele dia, no primeiro dia do ciclo. E aí, eu acredito que seja por isso também, porque a gente teve que antecipar o meu ciclo para colocar. Eu ia viajar, ela não tinha agenda, enfim, eu tive que pausar o remédio para descer antes, para poder colocar o DIU, sabe? Então, eu antecipei uma semana antes. Com isso, eu tive cólica, tipo, uns 3 dias antes de vir. No primeiro dia que desceu, eu tava com muita cólica, com uma cólica forte, sabe? Tanto que eu não tomo remédio de jeito nenhum, gente. Eu fujo de remédio igual, né, o capiroto da cruz, mas eu tive que tomar aquele dia um remedinho pra cólica pra aguentar, assim, sabe? A cólica tava fortinha mesmo, sabe? E aí eu pensei que quando viesse ia ter cólica por conta desse dia. Mas acredito que eu tive essa cólica justamente pela antecipação do ciclo, né? Pra poder colocar o DIU. E aí, lindonas, o que você achou desse vídeo? Me fala se você quer mais vídeos assim, me fala os assuntos que vocês querem ver aqui no canal que eu faço pra vocês. E aí eu venho daqui uns meses com a minha experiência mais completa pra vocês aí sobre o DIU, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Se esse vídeo aqui tá muito legal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!